Oiê! Bem. E aí, como é que vocês vão? Nesta pandemia, alfabetização na educação infantil. Todos nós longe dos alunos, afastados de todos, todo mundo na sua família, mas sem parar, estudando, né, gente? E hoje eu estou, na verdade, atendendo a pedidos. E como foram vários pedidos, então eu não vou mencionar todo mundo que pediu para não ficar devendo a ninguém. A discussão é sobre ensinar ou não aos estudantes no início da educação básica, lá na educação infantil. Ensinar ou não as crianças a ler e a escrever já na educação infantil tem origem em hipóteses diferentes. Alguns professores, gente, acreditam que é a aquisição do sistema alfabético de escrita. Outros acreditam que a alfabetização é um processo pelo qual a criança se torna capaz de ler, compreender o texto e se expressar por escrito. Então, nós vamos lá, então. Pensa bem. E antes de tudo, se inscreva no meu canal e já vai dando um like para não esquecer, tá bom? Então, a alfabetização, gente, pode estar baseada no reconhecimento e na cópia de letras, sílabas e palavras, ou no planejamento intencional de práticas sociais mediadas pela escrita, para que os estudantes delas participem e recebam informações contextualizadas. A escrita pode ser um simples código de transcrição da fala para uma pessoa e para outra. A escrita é um sistema de representação da linguagem, um objeto social complexo, com diferentes usos e funções. Devido a essas ideias diferentes, alguns professores receiam a antecipação de práticas pedagógicas tradicionais do ensino fundamental antes dos 6 anos. Quer dizer, aquelas práticas tradicionais eram o exercício de prontidão, cópia e memorização. E a perda do lúdico. Olha bem como muitos professores pensam. Mas a escrita, como se a escrita entrasse por uma porta e as atividades com outras linguagens, a música, a brincadeira, o desenho e outros, saíssem por outra porta. E por outro lado, há quem valorize a presença da cultura escrita na educação infantil, por entender que para o processo de alfabetização é importante a criança ter familiaridade com o mundo dos textos. Gente, eu começo a balançar a mão, parece que eu estou dando aula de Libras, então eu parei um pouquinho aqui. Na educação infantil, as crianças recebem informações sobre a escrita quando brincam com a sonoridade das palavras, reconhecendo semelhanças e diferença entre os termos, manuseiam todo tipo de material escrito, como revistas, gibis, livros, fascículos. E o professor lê para a turma e serve de escriba na produção de textos coletivos, na escrita de uma parlenda, na escrita do nome do aluno. Alguns estudantes estão imersos neste contexto. Então, nós temos alunos que vão para a educação infantil, então o ambiente deles é alfabetizador. E convive com pessoas alfabetizadas. Convive com brinquedos, com instruções, com livros em casa. E aprendem as letras do teclado do computador, os vídeos com palavras. Eles fazem parte de um mundo letrado, de um ambiente alfabetizador. E por outro lado, gente, existem os alunos lá da educação infantil que não.
Eles vivem em suas casas onde a escrita não é tão presente, não tem contato com pessoas alfabetizadas e com os usos sociais da leitura e da escrita. Então, para este aluno, é muito mais difícil. Então, grande parte dos estudantes da escola pública depende da escola para ter acesso aos textos diversos, de livros, de computadores, de celulares, de revistas, até embalagens diversas, gente. Tem criança que tem dificuldade de ter em casa. Agora, a educação infantil é uma etapa essencial ao desenvolvimento escolar dos estudantes. Ao democratizar o acesso à alfabetização, a educação infantil está contribuindo para minimizar as diferenças socioculturais, para que os estudantes, todos eles que estejam lá, aprendam a ler e escrever. Porque ele pode até começar a ler e escrever lá no primeiro aninho, mas é preciso que participem de atos de leitura e escrita desde o início da educação infantil. Desde lá do berçário, gente. Se a educação infantil cumprir seu papel envolvendo os estudantes em atividades que são lúdicas e que proporcionam também o pensamento, que eles pensem, que eles compreendam a escrita. No final dessa etapa, eles estarão naturalmente alfabetizados, ou se não estão alfabetizados, se não estarão alfabetizados, pelo menos prontos para dar os passos mais ousados em seus papéis de leitores e escritores. Então, é por isso que na BNCC, alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português, do Brasil escrito, e assim compreendendo como se dá este processo longo, de construção de um conjunto de conhecimentos. E esses conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as relações entre sons, que são os fonemas, do português oral do Brasil, em suas variedades, e as letras, que são os grafemas, do português brasileiro escrito. Dito do outro modo, conhecer a mecânica ou funcionamento da escrita alfabética. Para ler e escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante complexas que se estabeleceram entre os sons da fala, que são os fonemas, e as letras da escrita, os grafemas, e o que envolve a consciência fonológica da linguagem. Perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras. Ocorre que essas relações não são tão simples quanto as cartilhas ou livros de alfabetização demonstram, né, gente? As cartilhas e os livros fazem parecer uma facilidade, mas não há uma regularidade nessas relações e elas são construídas por convenção. Não há, como diria Saussure, motivação nessas relações, ou seja, diferente dos desenhos, as letras da escrita não representam propriedades concretas desses sons. Percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos. Perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico desta representação, até finalmente compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas em uma língua específica. Ainda de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e as brincadeiras.
São as experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. E ainda de acordo com as DCNeis, nós podemos olhar que esses eixos estruturantes da prática pedagógica, que são as interações e as brincadeiras, vão facilitar. Por quê? A educação infantil não tem uma obrigatoriedade de alfabetizar, mas, de uma forma lúdica, deve sim, com certeza, mostrar, numa forma lúdica, como eu digo, o alfabeto, as letras que compõem o seu próprio nome, como essas letras, quem começa com a primeira sílaba igual, as letras são iguais, o nome da criança está no ambiente dele, já são as letras que estaremos fornecendo. Então, ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções, tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais também da educação básica, proposta pela BNCC. E 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolver, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural, onde a escrita e a leitura estão presentes. Agora, na transição da educação infantil com o ensino fundamental, tem que haver um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Então, gente, torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade do seu percurso educativo. Para isso, gente, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciam os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do ensino fundamental. Conversas, visitas, troca de materiais entre os professores da Escola de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. Anos iniciais também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar. Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem, são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico da educação infantil. Nessa direção, considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação infantil, e que serão também ampliados e aprofundados no ensino fundamental, e não como condição ou pré-requisito para acesso ao ensino fundamental. É claro, né, gente? Então é isso, professores amados. Vocês lembraram de ativar o sininho quando se inscreveram? Para que cada vídeo vocês seja notificado. E o próximo vídeo, gente, será de mapa mental. Através do vídeo ensinarei a fazer o mapa mental alegre. Alegria é a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Vocês lembram o que é a zona de desenvolvimento proximal, ZDP? É um conceito elaborado por Vygotsky e define a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver o problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial determinado através de resolução de um problema, sob a orientação de um adulto ou até o próximo. Bom, então, gente, até o próximo vídeo com alegria. Beijo na sua bochecha direita. Espero que eu tenha dado a informação necessária e vamos alfabetizar sim na educação infantil, mas através do lúdico. Não vamos deixar que a alfabetização entre numa porta e o lúdico entre na outra porta. Então, no parquinho, eu posso ensinar a contar, né? Na hora da alimentação, eu posso estar mostrando uma quantidade, eu posso estar falando uma letra, eu posso estar falando o seu nome, mostrando como se escreve o nome. Até o próximo, gente. Beijo na bochecha direita, eu falei, hein?